Então, claro, como sabemos, todos temos acompanhado a situação no Texas, é claro, a terrível catástrofe lá para todos. Para começar, nossos corações se partem após a tragédia no Texas no início desta semana. O presidente Trump assinou uma declaração de desastre maior para o condado de Kerr. Neste momento, somos tocados pelos muitos países ao redor do mundo que expressaram suas condolências. Somos gratos aos nossos parceiros regionais, incluindo nossos amigos e vizinhos do México, que generosamente enviaram bravos bombeiros e membros de suas equipes de resgate aquático da Proteção Civil para apoiar os esforços de busca e resgate em Kerrville, Texas. Tendemos a dar cada dia como garantido enquanto nos concentramos nas minúcias do cotidiano. A dor e o sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos, incluindo as crianças que morreram ou que continuam desaparecidas, está além da compreensão e choca a alma. Todos aqui no Departamento de Estado estão mantendo todos os afetados em nossas orações e em nossos corações. E agora, hoje, o secretário de Estado Marco Rubio se juntou ao presidente Trump para uma reunião do gabinete na Casa Branca. Durante a reunião, o secretário Rubio descreveu as conquistas históricas desta administração. Sob a liderança do presidente Trump, vimos um progresso sem precedentes no avanço dos nossos interesses nacionais e na busca pela paz. Para citar o secretário Rubio, nós prevenimos e encerramos uma guerra entre Índia e Paquistão. A OTAN agora está em 5% pela primeira vez na história, os maiores números já registrados. Um acordo de paz entre a RDC e Ruanda, uma guerra de 12 dias que terminou com uma operação americana que somos o único país no mundo que poderia ter realizado. Com sorte, em breve, um acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia. Todo o Oriente Médio e sua infraestrutura agora têm o potencial de mudar por causa da Síria e do Líbano, e ainda não se passaram nem 6 meses. Além disso, esta noite, o secretário Rubio viajará para Kuala Lumpur para participar da conferência pós-ministerial ASEAN-Estados Unidos, da reunião de ministros das Relações Exteriores da Cúpula do Leste Asiático e do Fórum Regional da ASEAN de Ministros das Relações Exteriores, reunião de ministros das Relações Exteriores do Fórum. Ele também está programado para se reunir com altos funcionários do governo da Malásia. Em sua primeira viagem à Ásia como secretário de Estado, o secretário Rubio está focado em reafirmar o compromisso dos Estados Unidos em promover uma região Indo-Pacífica livre, aberta e segura. Durante esta viagem, o secretário destacará a força da nossa parceria estratégica abrangente com a ASEAN na entrega de resultados para o povo americano e para o povo do Sudeste Asiático, bem como nosso compromisso em desenvolver nossa parceria abrangente com a Malásia. E com tudo isso, eu vou responder suas perguntas aqui. Andrea Mitchell. Sim, senhora. Muito obrigada. Bem, com sua própria voz, você pode explicar como pode acontecer que alguém, algum impostor, tentou obter acesso através de um falso, você sabe, signal. Identificação do secretário de Estado entrando em contato com autoridades tanto estrangeiras quanto nacionais? E como isso pôde acontecer? E você pode explicar se eles entraram e tiveram algum acesso? Bom, há algumas coisas que posso lhe dizer aqui. O Departamento de Estado, é claro, está ciente deste incidente e está atualmente monitorando e abordando o assunto. O departamento leva a sério sua responsabilidade de proteger suas informações e toma medidas contínuas para melhorar sua postura de segurança cibernética para evitar incidentes futuros. Por motivos de segurança, não temos mais detalhes para fornecer neste momento. O Departamento de Estado, é claro, quando pensamos nos relatos que ocorreram, e os detalhes que gostaríamos de fornecer se tornam problemáticos, obviamente, quando se trata de investigações e da natureza das ações que estamos tomando. Então, é isso que tenho para você agora. Bem, você pode dizer alguma coisa? Você pode dizer ao povo americano que não houve danos, nenhuma violação de segurança? Sim, eu posso. Bem, eu não vou, seja esse o caso ou não, entrar em nenhum detalhe. Este, claro, é o Departamento de Estado, é o governo dos Estados Unidos.
Vivemos em uma era tecnológica na qual estamos, imersos. Vou deixar por aqui. Mas quando há algo a relatar, todos aqui ouvirão primeiro. Você pode dizer foi descoberto pelo Estado ou agência governamental ou por... Não posso entrar em detalhes sobre a descoberta ou as ações que foram, estão sendo ou serão tomadas. Mas será algo que você irá ouvir. Tudo bem. Sim. Almeida Reuters. Olá, Temi. Obrigado. O que pode nos dizer sobre as negociações de cessar-fogo em Gaza? Netanyahu está aqui. Ele se encontrará com Trump novamente hoje à noite. Está perto? Quais são os pontos problemáticos restantes? Tantas missões. 7 perguntas até agora. Não, são 2. Sim, tudo bem. Lide com isso. Eu acho que posso. Acho que posso. É uma questão importante, obviamente. Bem, isso é algo em que o presidente e esta administração têm se concentrado, assim como o secretário, desde o primeiro dia. Posso dizer que, como já ficou bastante claro, o presidente tem sido extremamente otimista desde o início de tudo, e esse otimismo inabalável permanece. Ele está muito esperançoso e confiante quanto ao progresso futuro. Houve alguns comentários importantes feitos, é claro, na reunião do gabinete, que eu gostaria de compartilhar detalhadamente com todos vocês. Wes Witkoff também fez algumas observações pertinentes e relevantes. Isso está no livro ou no papel aqui quando se trata dos comentários? Acho que vamos conseguir isso. Você pode ver um dos meus especiais aparecendo aqui em um momento. Porque eu quero trazer para você especificamente o que, claro, o enviado especial também disse. Então vamos a isso. Isso foi o que foi divertido, com muitas pessoas aqui no Departamento de Estado tomando notas furiosas enquanto os comentários circulavam pela mesa durante a reunião do gabinete. Mas nós temos tanto do enviado especial quanto a do presidente que já se pronunciaram sobre tantas questões. Mas sim, vamos a isso. Sobre a reunião com Netanyahu, haverá outro encontro esta noite com o primeiro-ministro Netanyahu. E o presidente observou, é claro que Gaza é uma tragédia. E todos querem resolver isso. O embaixador Steve Witkoff diz, estamos agora em negociações indiretas. Tínhamos 4 questões e agora restou apenas uma após 2 dias de negociações indiretas. Então, estamos esperançosos de que até o final desta semana teremos um acordo que nos levará a um cessar-fogo de 60 dias. 10 reféns vivos serão libertados, 9 falecidos serão entregues. Estamos nos reunindo com todas as famílias dos reféns para informá-los e achamos que isso levará a uma paz duradoura em Gaza. Então, eu acho que é isso que temos. Certo. Você sabe muito sobre os pontos de discórdia? Porque fontes palestinas disseram na segunda-feira que houve, progresso que foi interrompido pelas limitações de Israel em permitir ajuda humanitária em Gaza. E, no texto diz, a ajuda será entregue pelas Nações Unidas, Crescente Vermelho e outros canais acordados. Os EUA e Israel querem que a GHF seja um desses canais. Bem, ainda estamos focados em conseguir um cessar-fogo. Ainda estamos nessas negociações. Não foi assinado, não foi estabelecido. Acreditamos que será. Já tivemos um cessar-fogo antes. Esse foi quebrado logo no início dessa dinâmica. No dia 7 de outubro, havia um cessar-fogo. Esse também foi quebrado pelos mesmos monstros que continuam fazendo declarações. E eu sugeriria que tudo que você ouvir ou receber do Hamas, esse grupo terrorista responsável pelo sofrimento e carnificina por gerações, você deve encarar com desconfiança, com suspeita. E muitos dos relatos que você ouve vêm dessa perspectiva ainda certamente distantes do que é melhor para a humanidade da realidade da situação. Então, estamos focados, o presidente está focado no próprio cessar-fogo. Nada está garantido até que seja feito, e é nisso que estamos focados. Acho que para aqueles que estão pensando em mais ajuda, isso é ótimo. Claro, o Departamento de Estado e certamente o secretário Rubio e o presidente fizeram comentários ao longo deste processo sobre a importância da ajuda, sobre a importância de ajudar a pessoas que são as primeiras vítimas do Hamas, que são o povo de Gaza, e nós
mantivemos esse princípio e continuamos comprometidos com ele. Então, não importa quantos vão participar da reconstrução e do fim do sofrimento, esses são uma ótima notícia, mas tem que ser ideias novas que realmente tenham sucesso. E claro, estamos a caminho de conseguir isso. Tudo bem. Sim, Gillian. Qual foi a reação do secretário ao descobrir que ele estava sendo personificado e representado por aliados e adversários por meio desse mecanismo de IA? Não estamos em um ponto aqui onde eu vou discutir ou retratar o que está sendo, quais ações estão sendo tomadas ou sua reação. O secretário a ótima notícia é que, claro, ele é muito transparente, bastante transparente, e ele é direto com todos. Acho que qualquer descrição de sua reação, claro, pertence a ele, e eu suspeito que em algum momento teremos isso para vocês. Hoje houve uma coletiva de imprensa. O secretário de Defesa e da Agricultura estavam falando sobre a ameaça que o governo chinês representa aqui nos Estados Unidos, com essa aquisição estratégica de terras agrícolas próximas a bases militares. O que o Departamento de Estado está preparado para fazer para se proteger contra esse tipo de intrusão? Bem, isso é uma decisão interagências e discussões que acontecem, também negociações. É a natureza de uma dinâmica de governo como um todo. Quando você está lidando com agricultura, está lidando com o Departamento de Segurança Interna, certamente, e, bem, há os interesses que o Departamento de Estado pode ter. Eu não vou discutir quais seriam nossas ações ou quais seriam os detalhes. Desculpe, hoje tenho muitas respostas que não são respostas para você, em algum momento. Mas eu diria que assim que tivermos algum tipo de ação, nós avisaremos você, mas não é algo sobre o qual eu possa comentar hoje. Você pode falar um pouco sobre se apenas uma espécie de declaração ampla, se o departamento vê isso como uma ameaça contínua também de Palestina? Isso exigiria que eu especulasse ou falasse sobre uma estrutura de opinião, o que não posso fazer, certamente, neste momento, mas teremos algo para você em breve. Sim, senhora. Oi. O GHF disse que estava passando por uma auditoria independente como condição para receber financiamento do governo do ZEUA. Já foi, e que entregaria essa auditoria ao Departamento de Estado em julho. Já entregou essa auditoria e o Departamento de Estado vai torná-la pública? Bem, posso te dizer que, para qualquer ajuda, claro, existem requisitos. Neste caso, há metas em andamento, etc. Então isso é algo que acompanhamos e esperamos certos detalhes, para dizer o mínimo. Neste momento, o que posso te dizer é que estamos analisando o histórico deles agora, que já chega a 66 milhões de refeições até o momento, em 3 centros de distribuição, que eles esperam, claro, expandir. E quaisquer que sejam os nossos requisitos em relação à ajuda, esta ou qualquer outra, não vou discutir aqui neste púlpito, mas certamente é um padrão que vale a pena e que importa, pois, como você sabe, fizemos uma grande reformulação do nosso quadro de ajuda externa e isso se baseia em garantir que o que acontece atenda aos nossos padrões, à nossa visão do que é melhor para os Estados Unidos e aos nossos valores. E neste momento, está claro que acreditamos que o GHF tem potencial para isso e estamos avançando. Assim que tivermos mais detalhes, vamos repassar para vocês. Sobre esse assunto, o Departamento de Estado discorda das contagens de organismos internacionais e grupos de ajuda que afirmam que centenas de palestinos foram mortos, foram baleados tentando receber a ajuda. E se não, qual é a avaliação do Departamento de Estado ou o que Israel está dizendo sobre quantos, se é que algum, palestinos foram mortos? Bem, sabemos que Israel tem algumas investigações em andamento sobre o que aconteceu em uma zona de guerra que eles não queriam, uma zona de guerra que eles não esperavam, uma zona de guerra criada exclusivamente pelo Hamas, que agora está pensando em um cessar-fogo e considerando isso o que é bom. Mas isso poderia acabar em um instante, como todos sabemos, liberando todos os reféns e depondo as armas. Eles escolheram não fazer isso. Enquanto isso, em uma zona de guerra, e é por isso que tem havido tanto drama e porque a ajuda humanitária tem sido tão difícil, é perigoso,
É algo perigoso. As pessoas têm armas. Os terroristas têm armas. Eles atiram nas pessoas. Eles estão mantendo reféns. Eles são maníacos. E nós nos esforçamos para superar isso e levar ajuda ao povo de Gaza sem que ela seja roubada pelo Hamas, que a utilizou, que basicamente a transformou em arma para se enriquecer, comprar mais armas, fabricar mais armas e aterrorizar os moradores locais. Eles não estão roubando porque se importam com seu estilo de vida ou com a qualidade de vida do povo em Gaza. Se eles fizessem isso, não seriam um grupo terrorista e não teriam atacado e assassinado 1.200 israelenses em 7 de outubro. Portanto, trata-se de fazer a ajuda chegar a quem realmente precisa, sem, de fato, colocá-la nos cofres do grupo terrorista responsável por toda essa morte e destruição. Sim, Tom. Sobre o futuro de Gaza, quero dizer, sabemos, você foi muito claro, assim como o presidente e o secretário, que o Hamas não pode fazer parte disso. Correto. Qual é a visão do governo para a futura e completa governança de Gaza? Bem, o presidente deixou claro, o secretário também discutiu, o fato de que o Hamas não pode fazer parte de Gaza, de qualquer estrutura de poder. Não pode existir, foi a expressão usada pelo secretário. No entanto, como o presidente também afirmou, o futuro de Gaza deve estar nas mãos do povo de Gaza e daquela região. Portanto, essa não é apenas a nossa visão ou uma imposição do que vai acontecer. Isso diz respeito aos países, nossos parceiros na região, que têm trabalhado ativamente para implementar as novas ideias que o presidente solicitou. Então, eu não vou especular sobre como isso será. Mas se isso avançar como esperamos, o que normalmente acontece rapidamente sob a direção do presidente Trump, veremos isso mais cedo do que tarde. E uma coisa que posso dizer é que isso não envolverá o Hamas. Mas só para dar seguimento a isso, quero dizer, isso sugere que os Israelitas não têm uma visão clara sobre qual seria a melhor forma de governança para o futuro, em vez de... Não, isso sugere que há coisas que não vou contar para você hoje. Mas existe uma visão, mas não estão dizendo qual é. Bem, claramente, temos várias nações lidando com uma questão que já dura gerações, onde as pessoas dizem que querem que isso acabe, que querem que seja resolvido. Os resultados não têm sido bons, resultando no Hamas e nesse tipo de dinâmica distópica. E então o presidente Trump volta e diz: quero novas ideias. Isso não pode continuar. Trabalhando com todas essas nações da região lado a lado para criar uma nova ideia. O que será essa nova ideia? Não sei descrever, mas eles não estão brincando de jogo de criança. Eles realmente têm uma visão para o futuro de como isso poderia funcionar de forma construtiva. Só para esclarecer, isso inclui a possível, como a administração chama, realocação de palestinos de Gaza? Não vou discutir os detalhes. Porque quando o presidente foi questionado sobre isso na Casa Branca ontem à noite, sua primeira reação foi remeter ao primeiro-ministro israelense sobre exatamente essa questão. Quer dizer, ele não sabia. Acho que quando encaminho as pessoas para outras agências ou para outras pessoas, é porque ou é mais apropriado ou porque é algo sobre o qual não é correto eu falar ou eu não tenho os detalhes. Ao falar sobre a abordagem de outra nação em relação a algo, é apropriado encaminhar para aquele amigo que está ali com você. O presidente Trump não só tem o desejo de pedir novas ideias. Ele as pede porque as recebe. Ele sabe que novas ideias são possíveis. A vida dele é uma nova ideia. A natureza do que ele conquistou politicamente é uma nova ideia. Ele sabe que se você se dedicar e precisa realizar algo muito específico, é preciso determinar o que isso será. Em vez de ser levado por um sistema, ou uma máquina, ou pelo vento. Então, quando ele vive a vida dessa forma e sabe que isso funciona, nem sempre é fácil. Mas às vezes é. A única maneira, se não na maioria das vezes, se você quer sucesso real e progresso verdadeiro, é ter novas ideias. E é isso que estamos esperando. E não vai se parecer com o que aconteceu antes, embora essa seja a ideia. Sim, senhor? Obrigado, Tammy. Voltando a Gaza, você pode nos dizer qual é essa questão pendente que o enviado especial Wyckoff mencionou ou referenciou anteriormente? Não, mas tenho certeza de que vamos descobrir. Outra pergunta simples. Até o final da semana significa até sexta, sábado ou domingo?
Acho que, em uma perspectiva geral, pode ser considerado que sim, em muitos aspectos. A soma dos dias no final da semana? Eu não posso, não vou especificar, porque sabemos como as coisas podem acontecer. O presidente está saindo em uma viagem hoje que originalmente ele iria fazer alguns dias antes. O mundo acontece. Esses são homens e mulheres que estão na linha de frente da mudança deliberada e estão determinados a gerenciá-la. Então eu diria, essas são as pessoas que entendem, e isso é algo muito específico a se dizer, mesmo que tenha sido meio final da semana. Eu diria, para esclarecer um pouco mais, eu diria provavelmente no final da semana. Sim. Vários tópicos. Antes disso, só alguns. Você quis dizer que o presidente está indo embora hoje? Eu sei, o secretário. Obviamente o secretário. Eu disse o presidente? Bem, eu estou... Secretário de Estado Marco Rubio. Sim, ambos homens mente. Sobre a Ucrânia, eu agradeceria se você nos ajudasse a entender se a última avaliação do presidente sobre Putin levará a alguma mudança política real no que diz respeito à questão do envio de armas. Voltamos ao nível pré-julho ou esta administração está agora comprometida em cumprir todos os compromissos assumidos anteriormente? Bem, eu mencionei em nosso último briefing, quando houve alguma preocupação e alvoroço sobre a interrupção dos envios de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, e meu alerta na época foi: espere um minuto, que esta é uma situação específica, que não se deve extrapolar isso como uma nova política ou posição, que nós fomos e continuamos sendo os maiores apoiadores da Ucrânia. Nós nos importamos com aquelas pessoas. Nos importamos em garantir que eles tenham o que precisam. O presidente tem sido muito enfático sobre o massacre em massa que vem acontecendo e como isso precisa parar, como deve haver um cessar-fogo e como isso precisa ser resolvido entre as duas partes. Dentro desse contexto, eu observei que, claro, espere, e agora temos, além de um alarme de telefone, temos, claro, a retomada dos envios de armas para a Ucrânia. O presidente tem sido enfático sobre isso. Sem entrar nos detalhes do que exatamente, o presidente obviamente sente-se muito apaixonado e determinado quanto à capacidade da Ucrânia de se defender. Esse é o nosso compromisso. E Caroline Leavitt, minha colega, observou justamente ontem que a pausa nos envios fazia parte de uma revisão padrão de todas as armas e toda a ajuda que os Eisenhower estão fornecendo a todos os países e regiões ao redor do mundo, não apenas à Ucrânia. E alguns dias antes disso, o presidente Zelensky comentou sobre sua ligação telefônica com o presidente Trump. Tivemos uma ligação muito boa, acho que uma ligação muito estratégica. Temos ajudado eles e continuaremos a ajudá-los. Este é o presidente falando sobre Zelensky. É uma situação bastante difícil. Então, novamente, temos ajudado eles, continuaremos a ajudá-los. É uma situação bastante difícil. Então, essa é a nossa posição. É o que sempre foi. E fico feliz que haja um pouco de clareza aqui depois da última pergunta. Obrigado. Perguntas. Segundo assunto, voltando à sua declaração inicial sobre o discurso do secretário na reunião do gabinete. Sim. Na reunião, ele falou sobre Azerbaijão e Armênia. Só estou curioso se, você sabe, há algum envolvimento ativo do Ziuba, algum processo mediado ou liderado pelo Ziuara acontecendo agora. O que faz o secretário acreditar que haverá um final feliz ali? Bem, essa é uma boa pergunta e teremos informações sobre isso para você, mas foi importante o suficiente para ele mencionar. E estamos animados com a multiplicidade. Acordos, cessar-fogo e mudanças em que podemos nos envolver. A secretária observou isso por um motivo. Quando tivermos mais detalhes, eu os enviarei. Eu tenho uma pergunta. O presidente mencionou ontem que os iranianos solicitaram uma reunião. Seu homólogo iraniano respondeu hoje e disse que não houve nenhuma solicitação do lado iraniano. Onde isso? Há algum mal-entendido aqui. E você ainda está se comunicando via os omanitas? Os omanitas ou a outros países envolvidos aqui? Bem, eu diria que não tem um homólogo no Irã. Vou dizer isso agora mesmo. Mas gostaria de lembrar que nosso compromisso com todas essas questões permanece.
O presidente tem sido muito público ao dizer que quer que o Irã retorne ao convívio normal entre as nações. Nosso compromisso tem sido firme durante todos esses conflitos e agora é o momento para o Irã aproveitar isso. Mas, é claro, vimos eles tomarem certas atitudes que não foram úteis, como se retirarem da IAEA, etc. Mas o presidente Trump está determinado a ter sucesso ali pelo povo iraniano, pelo mundo e pela região. Então, não tenho detalhes para você agora sobre o que pode ou poderia acontecer. Mas eu sei que o presidente continua comprometido com o mundo em paz e em fazer tudo o que puder para tornar isso possível. Na verdade, minha pergunta é um acompanhamento para meus colegas da BBC. Já foi marcada alguma reunião com os iranianos, ou vocês ainda estão trabalhando nisso? Não posso falar sobre isso neste momento. Ok. Sobre a segunda pergunta, sobre os curdos, sim. Você pode compartilhar os comentários do Departamento de Estado sobre as recentes reuniões entre a delegação liderada pelos curdos com o governo interino sírio em Damasco e como o departamento vê a aparente falta de resposta de Damasco ao pedido da delegação curda para continuar o diálogo? Isso é bom. Essa é uma boa pergunta, mas temos que retirar lá. Eu sei que pode haver algo, há muita claro ação e mudança. Cortesia do embaixador Barak, nosso embaixador na Turquia, que está liderando a reforma, por assim dizer, e assistência à Síria. A posição curda ali, claro, é de interesse para muitos. Então, vamos retornar com essa informação. Por fim, como você vê as recentes disputas entre Karaj e Bagdá sobre a questão do orçamento e do petróleo? Isso ainda é sobre o pagamento do salário? Sim, exato, sim. Sim. Bem, como sabemos, isso já é um problema antigo. Agradeço por você continuar acompanhando isso, assim como muitos outros também. Posso reiterar para aqueles que não estão cientes da situação que, novamente, o Oriente Médio mudou há alguns finais de semana, certo? Mudou drasticamente. Mas posso dizer que continuamos a incentivar Bagdá, neste caso, e Erbil a resolverem suas questões por meio de um diálogo construtivo. Isso não mudou. Ainda queremos isso. Resolver essa questão dos salários envia um sinal de que o Iraque está criando um ambiente no qual empresas americanas gostariam de investir. Acho que isso está ainda mais evidente agora do que nunca, com o potencial. Uma resolução bem-sucedida também enviaria um sinal positivo para uma cooperação mais ampla em benefício de todos os iraquianos, como a reabertura do oleoduto Iraque-Turquia e a exploração adicional de energia, inclusive com empresas dos Metis Eyaham. Sei que a visão do presidente Trump de um mundo pacífico é aquela em que tudo é possível. O Iraque se encaixa nisso, obviamente, assim como o povo curdo. Nada é impossível. E temos a liderança, acredito, pode levar até lá. Irã? Próximos dois. Meu. Sim, senhor. Obrigado. Como sabemos, depois de 7 de outubro de 2003, o primeiro-ministro Netanyahu sempre falava sobre o novo Oriente Médio. E o presidente Trump está muito preocupado com a estabilidade e a paz. Você pode nos atualizar agora, primeiro-ministro Netanyahu. Aqui na cidade, você continua apoiando Israel pela paz e estabilidade no Oriente Médio e no combate ao terrorismo e aos representantes na região? Acho que está bastante óbvio com o relacionamento entre o presidente Trump e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, assim como o secretário de Estado, e seus comentários e seu relacionamento também, nosso envolvimento na questão da defesa e no apoio à defesa de Israel. Está claro que agora se abriram oportunidades, já que os esquadrões da morte terroristas da região, que vinham sendo apoiados pelo Irã, continuam acuados. É um momento muito empolgante. É um momento em que pessoas que talvez achassem que isso era o único normal ou o novo normal, estão percebendo, assim como pessoas ao redor do mundo, que as coisas podem mudar para melhor. Esse tipo de sofrimento não é perpétuo. Ele pode acabar. E é nisso que eu sei que o presidente Trump está focado. E é por isso que temos os amigos que temos e tomamos as ações que tomamos. Porque um mundo mais seguro para os Estados Unidos, considerando tudo o que é exigido de nós, ao que respondemos, acredito eu, com uma generosidade incrível. É da nossa natureza, como nação composta por pessoas que desejam liberdade, que um mundo pacífico seja a melhor coisa para os Estados Unidos e todos os outros países.
E esse é o nosso objetivo. E nós buscamos e trabalhamos por isso com nossos parceiros ao redor do mundo. Honey? Tudo bem, e sim no amarelo. Sim. Obrigada, Karen. O embaixador Barraque estava no Líbano e ele recebeu a resposta libanesa à sua proposta sobre o cessar-fogo entre o Líbano e Israel. O que esperamos depois disso? E publicamente ele foi positivo em relação à resposta. Sim. Você pode nos explicar o que aconteceu, o que foi, o que... Bem, o enviado especial, Tom Barrack também, novamente, o embaixador na Turquia, é um indivíduo notável. Ele tem uma missão que é difícil. Ele visitou a Beirute. Ele não é um homem que finge. E lá, então você está vendo uma explicação ou descrição pública da atitude dele sobre o que está acontecendo. Você pode acreditar nisso. Ele disse que ficou incrivelmente satisfeito, como um exemplo, com a resposta do governo libanês aos apelos para desarmar o Hezbollah. Agora, existe uma transparência, eu acho, que o presidente Trump estabeleceu para todos que trabalham com ele, que se alinharam com ele, e isso porque o povo americano merece transparência. O que já mudou, o secretário mencionou um pouco em suas observações na reunião do gabinete. Tem sido uma mudança impressionante e para um próprio futuro, não em um momento de um cessar-fogo singular, mas mudanças nas atitudes e no que esperamos. Então, eu diria que há uma crença em geral de que as coisas podem mudar, que as próprias pessoas são o que está sendo considerado em primeiro lugar, e são os parceiros regionais, as nações daquela região que também têm um interesse enorme no fim da destruição e do massacre. E então teremos que esperar para ver quem vai participar da maneira como tornaremos este um futuro melhor para o povo da faixa de Gaza. Tudo bem? E sim, senhor. Vá em frente. Sim, eu queria... Diga-me seu nome. James Laporta, CBS News. Ótimo. Olá. Olá, James. Obrigado por me receber. Eu queria nos levar de volta à Rússia e Ucrânia por um minuto e a algo que o presidente disse. Vou te dar a citação. Recebemos muita besteira do Putin. Se você quer saber a verdade, ele é muito simpático conosco o tempo todo. Mas no fim das contas, isso não significa nada. Como o presidente vai negociar um acordo de paz quando tudo que Putin diz não tem significado? E para ser justo, isso é algo que as pessoas já disseram ao presidente há algum tempo, que o que Putin diz em grande parte não tem significado. Até o presidente Zelensky já disse isso, e o presidente, em geral, ignorou essas preocupações até recentemente. Então... Eu recomendaria que você fosse cauteloso ao presumir a natureza da escolha que o presidente faz, o que informa suas ações. Não projete sobre ele que ele ignorou ou aceitou as preocupações. Eu não estive envolvido em negociações de paz de alto risco entre nações, sendo que uma delas é uma potência nuclear com armas nucleares. Muitas dessas questões envolvem nações que poderiam obliterar pessoas em um piscar de olhos. Então, eu não vou presumir. E nenhum de nós deveria. A natureza das escolhas que o presidente Trump faz, especificamente em sua determinação de salvar vidas e acabar com o absurdo do que aconteceu em algumas dessas situações. Ele não desiste. Ele conversa com as pessoas. Ele sabe que pode persuadir as pessoas. Ele conhece Vladimir Putin. Existe um esforço e ele estava comprometido e continua comprometido com a diplomacia em primeiro lugar, mas ele deve saber que há um limite para isso. E ele acredita, como acho que todos nós deveríamos, que as pessoas, como são retratadas na mídia, podem ser de um jeito, mas também que, com o tempo, as pessoas mudam para pior ou para melhor. E o presidente Trump vai tomar uma decisão com base nas conversas privadas que teve, nas pessoas que conhece, nas outras pessoas envolvidas nas negociações e nos conselhos que recebe. Bem, a orientação de seu gabinete, mas também seu próprio julgamento, que tem sido notável, e sua transparência. Então você ouve a avaliação dele. Certo. Quando se trata de quando você faz um acordo com alguém ou algo é arranjado, e a secretária também observou isso, você não faz um acordo com alguém por causa de confiança.
Você faz um acordo com alguém com base no que essa pessoa faz e no que ela não faz, no fim das contas, no estilo desse acordo. Caso contrário, com pessoas que causam morte e destruição ao redor do mundo, nunca haveria nenhum tipo de acordo, porque há muitas pessoas em quem você não pode confiar. Mas trata-se de criar um cenário onde as pessoas precisam cumprir uma determinada dinâmica ou então pagarão um preço por isso. Você não precisa ser capaz de confiar em alguém para fazer isso. Você precisa ser capaz de criar um ambiente que só alguém, francamente, como Donald Trump e os Estados Unidos podem estabelecer para colocar certas pessoas em uma linha que seja melhor para o mundo e para seus próprios países. Sim. Em fevereiro ele... Mais uma. Fevereiro. Mais uma. Um segundo, senhor. Por favor, lá atrás, parem e vamos pegar mais uma pergunta e depois eu passo para você. Sim. Vá, mais uma, senhor. Senhor James, mais uma. Bem. Em fevereiro, o presidente disse: acho que ele cumprirá sua palavra. Eu o conheço há muito tempo. Acho que sim. Não acredito que ele vá violar sua palavra. Bem. Ele disse. Então, isso não se baseia na confiança? Bem, ele pode, ele diz isso, ele lhe diz o que está pensando. E então todo o objetivo das negociações e de lidar com esse tipo de coisa é baseado no tempo e nas ações que passam. E não é uma decisão estática. Você não decide isso. E essa é a crença ou a escolha que perdura se algo mais ocorrer. Certo. Ou você está vendo algum outro comportamento. Não fazemos isso em nenhum relacionamento, certo? Temos expectativas e então você observa e se envolve. E esse é o objetivo dos engajamentos e das negociações. O que o presidente está vendo, não vou comentar. Não vou projetar a natureza de como ele toma suas decisões. O que eu sei é que ele consegue o que quer. É um homem de mente aberta, mas não é ingênuo. Ele tem princípios e é claro sobre o que quer alcançar. É isso que estamos vendo. Então tenha isso em mente à medida que avançamos. Agora vou para trás. Senhor de óculos, não você de camisa azul. Na gravata e de volta para você. Muito obrigada, Temi, de verdade. Sim. Está na reunião do Quad. Ótimo. Ok. Isso foi divertido. Gostei da reunião do Quad. Sim. E na semana passada eu estava tentando fazer isso. Então eu tenho tantas... Vou juntar tudo para você, para que seja impactante. Bem, obrigado. Na recente reunião do Quad, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, disse que a Índia tem todo o direito de se defender contra o terrorismo e espera que os parceiros do Quad entendam isso. Dada a situação de que a Índia partilha a fronteira mais longa com o Bangladesh, dada a situação da semana passada, foram encontradas munições ligadas ao movimento antigovernamental violento do ano passado no Bangladesh, na bagagem de unidades do governo interino. Consultor Asif Mahmood, no Aeroporto Internacional de Dhaka. E sob as unidades lideradas pelo governo interino na semana passada, o Sri Sri Durga Mandir, o Hindu Mandir, foi demolido por uma escavadeira do governo. O barbeiro hindu foi levado... Tudo bem, agora... E a última? Nós tentamos fazer um pequeno teste ou pequenas lições de história, eu entendo. É complicado, detalhado e dinâmico envolvendo Índia e Bangladesh. Nós entendemos isso. E eu te mandaria para state.gov. Eu não estou sendo banal nesta sugestão. Há 2 declarações sobre a reunião quádrupla. Uma do secretário Rubio e uma declaração conjunta de todos os parceiros que é bastante extensa. E isso é o que estamos dispostos a compartilhar sobre o que aconteceu nessas reuniões. Então esse é o propósito dos comunicados. Certamente não vou caracterizar não só a posição do secretário sobre os Estados Unidos, como também não vou certamente caracterizar a posição ou as declarações da Índia ou de qualquer outra nação em uma reunião diplomática. Eu sugeriria que você visse aquela declaração conjunta e acho que estaremos bem. Agora, você aí atrás de camisa azul. Obrigado. Obrigado, o porta-voz Tammy Bruce. Depois que o presidente Donald Trump foi eleito como o 46º presidente em menos de 6 meses, vimos 2 grandes guerras entre Índia e Paquistão e Irã e Israel, e o presidente Trump mediou ambas. O Paquistão o nomeou pela primeira vez para o Prêmio Nobel da Paz. Sim, fizeram. E agora Israel. Como você vê isso? E segundo, senhora, já lhe perguntaram 2 vezes antes o que é... Ele está contando. Sim. Continue. Bem, no Paquistão, quando houve eleições aqui nos Estados Unidos, houve muito desinteresse.
Um ex-primeiro-ministro, Imran Khan, está atualmente preso. Qual é a sua posição oficial sobre isso? Você vê isso como uma questão interna do Paquistão? Qual é a posição desta administração sobre a prisão de Imran Khan no Paquistão? Bem, quanto à opinião da administração sobre a situação do Sr. Khan, eu pediria que você consultasse a Casa Branca e minha colega Caroline Leavitt sobre a questão do fato de que o presidente Trump foi indicado agora 2 vezes, certamente pela última vez, pelo primeiro-ministro Netanyahu em relação ao nosso trabalho, pela paz envolvendo o Irã e Israel. Vamos ver. Acho que o presidente deixou claro que ele não espera jamais ganhar algo desse tipo. E ainda assim, a questão para ele, o prêmio é o seu sucesso. O prêmio é o resultado final, e a humanidade será quem decidirá e julgará a natureza do que ele contribuiu com sua vida. Eu acho que isso, francamente, na minha opinião, transcende o Prêmio Nobel da Paz, mas ele merece todos os prêmios. Ele merece este aqui pelos Acordos de Abraão. Ele mereceu. Há muitas coisas que ele merece e não sei se neste mundo ele as receberia, mas o que ele já recebeu é o maior prêmio de todos, que é a presidência dos Estados Unidos, trazida a ele pelo povo mais livre do mundo em uma eleição, devolvendo-o a este cargo após ataques incrivelmente chocantes e obscenos contra ele e sua família durante anos. Ele não desistiu. O povo americano não desistiu dele. Agora, ele não está desistindo do mundo. E as pessoas do mundo vão decidir e determinar a grandeza de Donald Trump. E isso vai ser inevitável. E eu agradeço suas perguntas. Obrigado. Ah, sim, senhor. Você, de óculos, sim. Muito obrigado. Após o cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, o governo paquistanês e o chefe do exército elogiaram os esforços do presidente Trump e o indicaram ao Prêmio Nobel da Paz. Mas, por outro lado, o primeiro-ministro indiano Modi e os membros de seu gabinete continuam dizendo que o presidente Trump não teve nenhum papel no cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão. Até Jai Shankar, quando se encontrou com o secretário Rubio na semana passada, depois daquela reunião, disse à mídia que o presidente Trump não tem nada a ver com o cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão. Então, o que você pensa sobre essas mentiras e comportamentos errados de Modi e seus membros do gabinete? Eu acho... tantos comentários falam por si. Essa é uma das boas notícias do nosso mundo moderno. As pessoas conseguem ver o que realmente está acontecendo. Você não depende de um comentário para saber o que realmente aconteceu. O mundo está se desenrolando diante de nós em tempo real, em telas grandes e pequenas. Todo mundo vai ter uma opinião. Essa é uma opinião. Algumas opiniões estão erradas. As minhas raramente estão, mas as opiniões de outras pessoas podem estar erradas. Mas é isso que podemos fazer: analisar e julgar. E o fato é que entendemos, todos os dias diante de nós, a clareza do que está acontecendo no nosso mundo. Somos a primeira geração de algumas gerações aqui, muitos de vocês são muito mais jovens do que eu, onde a minha geração, talvez eu diria, cresceu com uma TV grande que tinha um seletor giratório e era o controle remoto. Era assim: Tammy, vai mudar o canal. E você ia lá e mudava. Você tinha 4 canais. E a velocidade exponencial da mudança tecnológica, que agora eu assisto televisão no meu telefone que está na minha mão, é algo natural para muitos. Mas isso nos faz lembrar de como as coisas mudam rapidamente, de quanta informação podemos obter e da seriedade de formarmos nossas próprias opiniões diante do que o mundo nos impõe. Donald Trump está aqui para ajudar a tornar isso mais fácil e para usar isso a fim de esclarecer as coisas. O secretário Marco Rubio está na mesma posição. O SECRE, a vice-presidente dos Estados Unidos, também está envolvido nas negociações com Paquistão e Índia. J.D. Vance, mesma dinâmica, visões frescas, novas ideias, compreendendo o mundo como ele está e garantindo que estará melhor quando eles saírem. E eles serão reconhecidos por isso. É isso por hoje, pessoal. Estarei aqui a semana toda. Obrigada, Maria. E eu vejo vocês.